Pessoal, é um enorme prazer estar aqui numa live com vocês, comentando um dia importante para a política. Um dia com um significado especial já no começo dele. Hoje, 30 anos, uma série de cerimônias, 30 anos comemorando a Constituição de 1988. Para mim tem uma reflexão pessoal, porque eu cobri isso. Eu era repórter especial do falecido Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, e cobri muito aquela fase toda que levou à promulgação da Constituição de 88. E uma observação fundamental a respeito desses 30 anos é a Constituição que marca o restabelecimento do regime democrático do Estado de Direito, e hoje, 30 anos depois, a gente vê essa Constituição, a Constituição democrática, que é ao mesmo tempo a Constituição que no fundo acabou significando o fracasso da nossa sociedade em tentar montar um estado de bem-estar social nesse país, garantindo um enorme número de direitos e benefícios, sem ter se preocupado muito com a capacidade do nosso país de financiar esse estado de bem-estar social. Em outras palavras, nós quebramos tentando montar um estado de bem-estar social no Brasil, criamos uma crise fiscal, é nela que estamos agora, e nesta crise, nesta eleição, com esta Constituição democrática, é que esses dois fatores se encontraram agora em outubro de 2018 e levaram Jair Bolsonaro à presidência. A crise fiscal, o fracasso de montar um estado de bem-estar social de um lado e um regime democrático que vem resistindo a algumas tentativas de torná-lo menos eficaz, particularmente através de corrupção. Dois outros eventos importantes em Brasília, eu vou me dedicar um pouquinho a eles antes de começar a responder as perguntas de vocês. São dois elementos, são duas entrevistas coletivas. Uma entrevista coletiva improvisada do presidente eleito Jair Bolsonaro e uma outra entrevista coletiva, a primeira de Sérgio Moro, já nomeado superministro da Justiça. Há dois aspectos interessantes quando a gente compara, principalmente jornalistas que já foram a muitas entrevistas coletivas, como é o meu caso, já cobri muito disso, que dão uma ideia do espírito das coisas. Vejam só, a entrevista de Jair Bolsonaro um tanto improvisada, com um bocado de brincadeiras e de piadas e de informalidade, marca um estilo direto. A entrevista coletiva de Sérgio Moro tem muito mais formalismo, tem muito mais a noção de uma instituição, mas o principal aspecto que eu destacaria entre as duas é o seguinte: Sérgio Moro dá uma entrevista com um plano claro na cabeça. Eu vou entrar em alguns dos aspectos que me chamaram a atenção desse plano. Jair Bolsonaro dá uma entrevista coletiva na qual a expressão "não foi decidido ainda", "vamos decidir ainda", "temos ainda que ver" é recorrente nas principais frases. Em outras palavras, eu sei, a tarefa de Jair Bolsonaro é muito mais ampla e difícil do que a tarefa de Sérgio Moro. Acontece que Sérgio Moro parece que está com um plano já bem amarrado na cabeça. Jair Bolsonaro parece que ainda precisa amarrar melhor os seus planos. Vamos aos pontos que me chamaram a atenção nas falas de cada um desses importantíssimos personagens políticos hoje, começando por Bolsonaro. Ele comenta as questões de política externa, eu abordei num vídeo recentemente, não vou perder tempo com mais esses detalhes, dizendo que a decisão de transferir a Embaixada Brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, em Israel, não está tomada ainda, pode ser que seja um pouco diferente. Ele fala também que a fusão entre agricultura e meio ambiente, aliás, ali me parece que ele defendeu bem a questão de faz, não faz, resolve não fazer. Ué, se os argumentos são bons para não fundir ambiente e agricultura, por que vai insistir só porque disse? Esse tipo de atitude eu acho que é positiva, no sentido, vamos examinar os argumentos. Se eles são convincentes, não é porque eu falei ou deixei de falar que eu vou fazer. Tomara que em política externa seja o mesmo. Ele comenta a escalação do time dele. Ele tem realmente um personagem, não estou falando do Moro agora, ele tem um personagem forte ali, um personagem forte no sentido de ser, estou falando do General Heleno. O General Heleno sempre foi o primeiro da turma dele e é respeitadíssimo pelos militares, os de farda e os sem farda. O Heleno vai para a defesa ou vai para o Gabinete de Segurança Institucional? Não é uma coisa fácil de ser decidida,
Porque é um homem com grande capacidade de organização e grande experiência em tocar operações especiais. Operações especiais não só as de guerra. Ele é visto pelas Forças Armadas, sobretudo, como eventualmente o homem ideal para uma coordenação mais geral de governo, que seria a Casa Civil em tempos normais. Vamos ver como é que vai se estabelecer essa relação. No Gabinete de Segurança Institucional, ele está muito próximo do Palácio do Planalto, mas um pouco distante da esplanada dos ministérios. E talvez o que estava na cabeça de muita gente, não sei se estava na cabeça do Bolsonaro, era ter o Heleno numa posição de coordenação mais ampla. Nas relações exteriores, ele sugere que será um profissional que vem do quadro de diplomatas do Itamaraty, não tenho a esse momento a menor ideia quem seria, e economia. Bolsonaro e Guedes batendo um pouco cabeça. Bolsonaro fala da possibilidade de se ver como pagar a dívida interna brasileira, isto é anátema. Isto não se fala em meios dos quais vem Paulo Guedes, e a reação do Paulo Guedes foi imediata. Ele disse que a dívida não vai ser renegociada, ele não podia mesmo dizer outra coisa. O que o episódio deixa na cabeça da gente um pouco é a necessidade de entender, afinal, para onde vai exatamente quando se trata disso. Está um pouco cedo ainda para pedir milimetricamente o que se quer fazer, mas já está um pouco tarde para ficar batendo cabeça sobre questões desse tipo. Vamos ao que o Moro disse. O Moro, em primeiro lugar, faz uma observação que me parece essencial. Tudo bem, eu concordo totalmente com ele nesse sentido. Ele diz que não está ligando para o que o PT fala da nomeação dele como ministro, porque, afinal de contas, isto de dizer que o Lula foi um perseguido político, isso não passa de um álibi. Eu nunca vi o Lula como um prisioneiro político, ao contrário da narrativa do PT em especial e de boa parte do espectro de esquerda de maneira mais abrangente. Não, é um criminoso, corrupto, condenado, está cumprindo pena. Então aí o Moro parte do óbvio, e eu particularmente gosto quando alguém parte do óbvio e reitera aquilo que é claro. Este indivíduo não está preso por razões políticas, está preso porque roubou. Esse ponto ele marcou. É importante, no ponto de vista da discussão política, que isto seja dito realmente como ele fez. E aí ele diz algumas coisas muito interessantes do ponto de vista político que o Moro fez. Ele confirma o aprendizado dele em relação à política a partir do que ele leu da história da Itália. E diz que resolveu ser político, no fundo, para salvar a política. É interessante esse aspecto. Eu estava interpretando isso quando eu comentei a nomeação dele, dizendo: não acredito muito no Moro como ministro técnico, como ele disse hoje que seria um ministro técnico. Não acho que é um ministro técnico, o ministro da Justiça. Eu acho que ele é político no sentido um pouco mais amplo da palavra. A ideia que ele tem, por exemplo, de montar, a partir da experiência dele da Lava Jato, uma grande força-tarefa para combater o crime organizado, é uma ideia que, para ser realizada, exige dele, superministro da Justiça, uma enorme capacidade de articulação política. Não política no sentido, vou me juntar com os presidentes daquele partido e discutir, mas política no sentido de coordenar esforços em vários níveis, entre vários entes da federação. Nunca é demais lembrar que o poder de polícia imediato é dos governadores de estado. Então, o combate ao crime organizado não é de uma instância só. Integrá-las e coordená-las não é uma questão apenas técnica, é uma questão política. O Moro veio com outra proposta política também, que é o resgate das 10 medidas contra a corrupção. Isto empurra ou coloca uma certa, digamos, dose de alta pressão. Pressão já existe, é de alta pressão em cima do legislativo, porque afinal de contas, para que as 10 medidas contra a corrupção sejam aprovadas, precisamos que o legislativo o faça. O Moro se manifesta em relação a algumas questões de muito debate, como a redução de maioria penal, de forma bastante flexível, e também ele admite rever, ou melhor, ele admite estudar como é que a legislação teria de ser aplicada no caso de mortes em confronto com a polícia. Vocês veem, são dois momentos, evidentemente são dois homens com atribuições diferentes que vão ter que trabalhar juntos, mas aí o Moro com uma ênfase muito grande no que ele sabe que tem que fazer, e o Bolsonaro
tentando transmitir aos jornalistas a ideia de que ele terá até a próxima operação dele, que é daqui 5, 6 semanas, ele terá já um governo bem desenhado com todas as prioridades que em alguns casos a gente não consegue enxergar ainda. As principais conclusões que eu tiraria desse momento, o momento em que a gente comemora uma Constituição que é democrática e que ao mesmo tempo está em boa parte da raiz da nossa falência em fundar um estado de bem-estar social. No momento em que dois super-homens do governo, o Bolsonaro e o Moro, traçam um pouco as suas linhas de atuação. Nas principais conclusões, estão aprendendo a governar governando, não poderia ser diferente. Onde faltam definições, evidentemente vão sobrar momentos de certa confusão. Fica muito claro para todos nós, sobretudo a partir do que disse o Bolsonaro, do que disse o Paulo Guedes, que é a Previdência o grande problema a ser enfrentado. Portanto, a crise fiscal. Isso daí, pelo menos eu vejo assim, eu vejo o empenho nisso e as discussões sobre se isso poderia ser já começar a se resolver agora, como uma visão correta da bomba que está em cima da nossa cabeça, que é a bomba fiscal, não me canso de dizer isso, e atacá-la tem que ser o ponto essencial. Vamos lá o que vocês estão perguntando, tem bastantes perguntas. O Anthony Senhorinha da Silva, acho que eu li corretamente, me pergunta, você acha que a Lava Jato pode perder força com o Moro ministro? Eu, na verdade, acho que a Lava Jato está numa outra fase, né? E que ajuda a explicar por que o Moro topou uma empreitada de alto risco. Não vamos esquecer isso. Ele topou uma empreitada realmente de alto risco. O maior parte do risco está com ele, eu disse isso outro dia mesmo. A Lava Jato descobriu os principais esquemas e hoje, se vocês acompanharem o noticiário, quem tinha os principais, que tinham que ser presos, que delataram, que depois foram julgados, estão sendo condenados e tudo mais, já está tudo passando já para a segunda instância e já para a terceira instância. Ou seja, aquele papel clássico de um juiz de primeira instância que o Moro desempenhou lá atrás, olha só, a gente já fala bem longe do passado, isso é bacana. Lá atrás, no começo da Operação Lava Jato, não é exatamente agora o que tem a acontecer. Então não é questão de enfraquecer a Lava Jato. É questão de entender as diversas etapas pelas quais ela passou. Ela é muito mais do que uma ação policial, como eu venho dizendo, ela é uma expressão de indignação popular. Agora, falando só da ação da justiça e da polícia, ela cumpriu uma etapa, essa etapa agora parte para uma outra instância, não é questão de enfraquecimento. É bom não se acostumar também com essa ideia de cada segunda-feira tem um cara importante atrás das grades. Tem que cair fora desse tipo de coisa, tem que ter um escândalo toda semana. Não, nesse ponto não é enfraquecimento da Lava Jato, a gente pode dizer que é amadurecimento e esgotamento de uma etapa necessária. Mais perguntas de vocês. Tá aqui, o Anderson está aqui me perguntando, o liberalismo do Paulo Guedes pede menos subsídio e incentivos fiscais para as grandes empresas, para que as pequenas tenham chance de crescer. É possível a prática dessa teoria com o atual Congresso? Essa acho que é a questão que a gente está vendo, Anderson, exatamente nessa, digamos, necessária tensão que vem de um executivo, que é no caso o Paulo Guedes, acostumado com tomar decisões muito rápidas, num ambiente de investidores, a cabeça dele é muito a cabeça de investidor, é uma cabeça um pouco diferente no campo da economia, por exemplo, do que a cabeça de um industrial ou do que a cabeça de um comerciante, para ficar assim, um pouco na caricatura. Mas essa cabeça do investidor está acostumada a tomar decisões em meio segundo e em visar os resultados, vamos dizer, que sejam necessários em prazos razoavelmente curtos, relativamente curtos para os prazos de outros. Quem investe, por exemplo, em infraestrutura espera um retorno depois de 10, 15 anos. Um investidor de mercado, isso evidentemente é algo do outro planeta. No caso do Paulo Guedes, qualquer agenda que ele queira levar para atacar a crise fiscal vai esbarrar sim na capacidade de articulação política dentro do Congresso. Eu não estou dizendo absolutamente nada novo. Isso daí está na cabeça de todo mundo. Qual é esta capacidade hoje? E isto foi interessante também. Vamos pegar o que realmente é novo e tentar sair um pouco dessas frases que vocês estão cansados de ouvir durante toda a campanha. Qual é a força do Bolsonaro no Congresso? O evento de hoje, de comemoração dos 30 anos da Constituição,
com o Jair Bolsonaro ali dentro, tem um significado simbólico, e eu sou o último a negar o significado de símbolos na política. É um símbolo de reverência ao parlamento. Isso é importante. Boa parte dos parlamentares jamais experimentados, alguns vão embora agora no final, vem novos aí que a gente ainda vai ver como é que vão se comportar no ano que vem, mas uma parte deles destacou esse aspecto. Olha, veja, Bolsonaro foi deputado durante muitos anos, ele entende a importância do legislativo, ele está aqui. Em outras palavras, do ponto de vista político, cria-se uma certa, digamos, teia de amarração. Muito da política, isso no Brasil, qualquer outro lugar, se dá sim por essas teias de amarração, a capacidade de conversar e buscar o entendimento. Então, ali o gesto é importante, ele vale até um pouco mais do que vocês vão dizer, pô, mas qual é o conteúdo afinal? É muito bonito esse símbolo, foi lá uma reverência ao parlamento, à Constituição. Não é pouco, é uma ideia de que se terá de caminhar juntos. E aí vem a frase que foi destacada por todo mundo hoje no Bolsonaro, que a reforma da Previdência que virá é a que ele conseguir aprovar. Qual que se conseguirá aprovar? Pessoal, nesse momento ninguém tem essa resposta. Eu também não vou ser charlatão e dizer para vocês aqui, ó, eu sei qual é a fórmula de previdência que vai ser aprovada no governo Jair Bolsonaro, é a seguinte, ninguém tem essa fórmula, nem o governo nesse momento. É bom pelo menos que o admita. Mais perguntas. Aqui tem... O pessoal está me puxando para falar de política externa. Vocês gostam de ver eu falar de política externa, pelo jeito. Está aqui o Jean Souza. Com a China se afastando devido à relação com o Trump, estaria uma possível diluição dos BRICS? Para quem não sabe, os BRICS, e esse sempre foi o meu grande problema com esse grupo, que BRICS, para começar, foi uma coisa inventada por um banco de investimentos. Eles viram essas economias emergentes explodindo mais de 10 anos atrás, falaram, pô, eles são todos parecidos, estão todos explodindo. E aí alguns criaram essa teoria de que os BRICS seriam um polo de oposição ao polo. Isso nunca funcionou nas relações internacionais, mas tem gente que ainda está um pouco presa a essa fantasia. Mercados emergentes com força, sim, a China é um grande exemplo, o Sudeste Asiático é outro grande exemplo. Não é nem um pouco novo, se a gente pensar na história da Coreia, por exemplo, ou de outros países dali. Tigre asiático, o pessoal nem mais fala disso, mas é algo que já tem mais de 30 anos. Em resumo, tem regiões do mundo com maior desenvolvimento na direção de criar prosperidade, aumentar a produtividade e se tornar mais importantes na economia global. Tem outros com menos, que é o nosso caso da nossa região, América Latina em geral, vou tirar o México um pouquinho disso agora, e a América do Sul em particular. China se afastando. Nós estamos diante de um clássico, eu estava dizendo isso num vídeo na segunda-feira a vocês, que é narrado desde os historiadores gregos, que é o que acontece num sistema de relações onde todo mundo sabe quem é o cara forte, e aí surge um outro forte e desafia, só pelo fato de surgir, a posição daquele que até ali era o forte. Estou simplificando bastante, mas eu acho que às vezes e como eu gostei do Moro partir de uma coisa simples, eu quero partir de uma coisa simples. A China está desafiando a supremacia americana, ponto. É uma potência emergente com extraordinária capacidade de alterar completamente o que a gente viu até aqui como dado, como coisa estabelecida. Nessa briga é que a situação internacional muda para o Brasil e muda muito, porque o mundo no qual boa parte dos nossos diplomatas, esqueçam aqui se eram de esquerda, de direita, petizados ou não petizados, o mundo era um mundo que está rapidamente caminhando para a instabilidade e imprevisibilidade. É um mundo que vai exigir de nós brasileiros que não somos fortões. É importante a gente estabelecer qual é a nossa força nas relações internacionais. Ela é relativamente menor do que foi 10, 15 anos atrás. É um dado da nossa realidade. A gente se desindustrializou. A nossa economia, ela tem uma força de exportação enorme que é o resultado do agrobusiness, mas a nossa capacidade de projeção do poder é reduzida. Então, a nossa postura diante de uma situação como essa, surge uma superpotência desafiando a superpotência que até aqui era inconteste,
era absolutamente sozinha no ringue, a nossa posição tem que ser uma posição de muita reflexão, muita cautela e muita esperteza. É aí que eu acho que com a China a gente tem que caminhar devagar. A relação nossa com o Oriente Médio, eu não quero antecipar, vamos fazer o próximo painel WW de novo sobre essas questões de geopolítica, de relações internacionais, com uma pegada um pouco mais específica em relação ao Oriente Médio, porque ele é um exemplo de como que política externa, quando ela está presa a tweets, a pedaços de entrevista, a frases, ao eu gosto, não gosto, ela perde foco. E o foco aí, como eu tenho insistido, tem que ser o que nos interessa, o que a gente quer. Não é uma pergunta fácil de ser respondida. O Brasil quer ser uma potência regional, o Brasil quer ser uma potência de alcance além da região onde ele é, claramente, pela sua posição geográfica, destinado a ser o líder. Tudo isso precisa ser definido. E é curioso que a gente tenha perdido tanto tempo em responder perguntas que são tão óbvias, né? Continuando, oba, vocês estão mandando bastante perguntas. Temos aqui uma observação. Deixa eu voltar, porque, gente, eu sou ruim de computador. O Denis Felipe Araújo Faria pergunta o seguinte: William, você acha que o Moro no governo Bolsonaro ele pode gerar um contraponto que favoreça o processo democrático? Ou o Moro vai se alinhar e acabar abafando sua atuação e ficando coadjuvante desse governo? O Moro deu uma declaração importante hoje e ela não está isolada. A declaração dele, a gente tem que compor às vezes os elementos da política e perceber como que eles formam um conjunto. Vejam, desde a eleição do Jair Bolsonaro, vários ministros do Supremo foram a público ressaltar a maneira como as instituições democráticas brasileiras, mesmo acossadas pela corrupção, mesmo deterioradas em boa parte pela postura de governos recentes, que fizeram de tudo para enfraquecer as instituições, até o ponto, por exemplo, de enfraquecer a importância da presidência, ou de tratar o parlamento como foi tratado, sendo comprado. Esta é a origem, a essência do mensalão. Eles destacam um ponto que, de novo, parece que se perdeu na discussão. Nós vivemos um Estado democrático de direito e eu não vejo esse Estado democrático de direito sob ameaça. É uma narrativa política, particularmente no cerne do grupo de esquerda que perdeu essa eleição, o de dizer que ele representa a democracia e o seu adversário vencedor o contrário disto. É uma narrativa evidentemente falsa. E quando os ministros do Supremo, de várias tendências, vêm e dizem a nossa democracia não está correndo perigo depois dessa eleição, ao contrário, a eleição reforça o funcionamento, é um pedaço dessa equação. Vamos a outro pedaço dessa equação. A gente vê o presidente eleito dizendo hoje, na festa da Constituição, o norte da democracia é a Constituição. O que ele está dizendo? O óbvio, né? Ele está dizendo que ele, como presidente, vai respeitar a Constituição. Que Constituição é essa? A Constituição de 88, como eu disse no começo dessa live, é a Constituição que garante o nosso regime democrático. E agora a gente chega no terceiro componente dessa equação, que é o Moro. O Moro vem e diz, não, eu não estou preocupado com a questão da solidez ou da vulnerabilidade das nossas instituições democráticas. Eu não vejo perigo a elas. A composição desses três elementos é que me permite, como interpretação minha como jornalista profissional, dizer que, ao contrário da narrativa dos perdedores e ao contrário da narrativa de muitos, digamos, analistas políticos, eu não estou falando que é gente mal intencionada, estou falando que é gente que talvez não tenha percebido a essência do que está acontecendo. Me permite dizer que eu não perco noites de sono com a hipótese das instituições democráticas brasileiras entrarem em retrocesso. Não vejo isso acontecendo. Mas este é um processo. Assim como eu afirmei que parte das nossas instituições democráticas sofreu por ataques diretos e pela corrupção, é o exercício desses mecanismos, particularmente a capacidade de poderes se entenderem e conduzirem um processo que dá a saúde ou não de processos
democráticos. Então, a presença do Moro, eu acho ela importante do ponto de vista que eu tentei ressaltar num outro vídeo, que me parece, que me chamou muito a atenção. A Lava Jato, e aí eu respondo a muitos que comentaram dizendo assim, pô, William, você falou gente que se sentiu perseguida pela Lava Jato. Perseguida no sentido de alvo da Lava Jato. A Lava Jato deixou como rastro, depois de tudo o que fez, uma ideia que me parece ingênua de que tudo na política é igual. Eu não concordo com essa ideia. Eu acho que há políticos de várias colorações e há gente muito boa também. A ideia de que todo político é a mesma coisa, ela é prejudicial no fundo. Há que se separar os que são e os que não são corruptos. E eu acho que a Lava Jato, em um sentido, ajudou a fazer isso, em outro, ela nos deixou um pouco com essa impressão que a política não tem jeito. Agora vejam, o Moro, que é a expressão do combate ao ilícito na política, entra na política. É muito curioso hoje como ele definiu o papel dele como um ministro técnico, coisa que eu acho que ele não é, e eu defini isso, a política da qual ele participa é uma política com P maiúsculo, mas política com P maiúsculo faz a gente reencontrar a ideia de que é possível ingressar nesta instância da política, da negociação, do compromisso, da votação e fazê-la funcionar em benefício do país, em benefício da sociedade, dentro das nossas leis. É este o significado que eu acho, pelo menos eu na minha interpretação pessoal, é minha interpretação do que eu estou vendo acontecer. A minha interpretação é que a chegada do Moro ao governo dá um respiro à política no seu sentido mais amplo, porque alguém que perseguiu a política e a declarou como corrupta, entra nela como exemplo que é possível de dentro para fora transformar a política. Se vocês quiserem, vocês podem dizer que eu sou extraordinariamente ingênuo, extraordinariamente inocente, mas eu quero manifestar também aqui um pouco a minha esperança pessoal. Se vocês quiserem, vocês podem dizer, William, isso que você está dizendo é muito mais uma esperança do que um fato ou algo que vai acontecer. Mas a minha interpretação, quando alguém sugere uma pergunta, uma boa pergunta como essa que está sendo mandada, tem várias boas perguntas aqui nesse sentido. Qual é o significado do Moro para a democracia brasileira? Eu respondo dessa maneira. É um significado muito positivo em termos de se acreditar que a política pode ser refeita e pode ser regenerada, coisa que, digamos, 2 ou 3 meses atrás, a maior parte das pessoas achava que não tinha jeito nenhum. Prosseguindo, mais perguntas. Uma pergunta sobre o papel das oposições. A pergunta foi feita pelo Martins Jean. A oposição do PT, como ele já se manifestou na oposição ao Plano Real, pode atrapalhar a governabilidade no começo do governo Bolsonaro? Eu acho que não. Eu acho que as principais dificuldades do começo do Jair Bolsonaro são essas que eu estava indicando para vocês hoje. Quando há um plano bem estabelecido, com linhas razoavelmente claras, as dificuldades diminuem. Quando surge a impressão que as coisas vão sendo definidas só à medida que acontecem, as dificuldades aumentam também. Em outras palavras, eu acho que as principais dificuldades do governo Jair Bolsonaro, que está começando, está nessa fase de transição, virão dele mesmo. Eu não vejo o PT com a capacidade de mobilização e organização suficientes para, no período inicial, paralisar esse governo. Eu acho que se houver uma paralisação do governo, se houver dificuldades do governo para conseguir no legislativo o que precisa ser conseguido inicialmente, se o governo der a impressão que ele anda mais devagar do que pode, vai ter que buscar as respostas dentro dele mesmo e não por uma oposição super, hiper, mega organizada capaz de paralisá-lo. Não vejo essa capacidade na oposição neste momento. Posso ressaltar esse último pedacinho do que eu disse? Neste momento. Política é sempre uma linha do tempo.
é sempre um processo que se desenrola no tempo. Nunca se pode tirar o tempo do cálculo do que acontece na política. Neste momento, nestas circunstâncias, o único que consegue paralisar o próprio governo é o governo. Vamos a outras perguntas que vocês tenham. Já estamos a meia hora, mais um pouquinho e aí vamos. Tem aqui deixa eu escolher rápido aqui. Tem um monte de perguntas sobre política externa, pessoal. Eu vou deixar para o painel de sexta-feira. Vocês vão ficar bravos comigo? Aguentam até lá? Que aí eu volto e coloco isso. Quer dizer, vários de vocês ficaram preocupados com as questões. Você vê, o Oriente Médio volta, porque o negócio estava lá atrás, só o especialista falava disso, agora está de novo aí na frente, as pessoas se preocupando e falando, um monte de gente, Jerusalém, volta de novo tudo isso. Eu já cobri tanto isso, me sinto em casa, em certo sentido. A pergunta sobre segurança, e isso daí há um ponto na entrevista coletiva do Moro hoje que me pareceu relevante se a gente tenta ver como é que vai ser a relação de dois homens fortes, de dois homens populares e de dois homens com ideias próprias a respeito de segurança pública. Um chama-se Jair Bolsonaro, é o presidente, outro chama-se Sérgio Moro, foi até agora juiz, passa a ser o ministro da Justiça com poderes ampliados. O ponto que me chamou a atenção, eu vou buscar lá que eu fiz a lição de casa e fui anotando devagarzinho o que o Moro disse. Ele fala de redução da maioria penal e ele fala da questão da legislação, como é que ela pode ser aplicada ou não nos casos de morte em confronto com a polícia. São dois pontos nos quais o Bolsonaro vem batendo a campanha dele inteira, boa parte da campanha dele ele construiu em cima disso afinal. E o Moro, quando ele coloca a opinião dele a respeito disso, ele flexibiliza um pouquinho o que o Bolsonaro vinha dizendo. Eu acho que os dois vão ter que se ajustar aí, porque isso vai depender de matéria legislativa. E é uma matéria complexa, onde o Moro nada de braçada, por sinal. Ele assim, a competência técnica dele nesse ponto, por força da função da profissão dele, é difícil da gente possa contestar. Mas aí vem a questão política. Até que ponto se caminha em rever legislações? O Moro faz outra sugestão interessante, que é reproduzir no combate ao crime organizado o esquema da Força Tarefa Lava Jato. Por que ele está dizendo isso? Não estava exatamente na campanha, não era bem uma ideia que passou na campanha do Bolsonaro, e eu acho que ele deve estar pensando no que isso significa. O crime organizado é definido como o momento em que bandidos infiltram as instituições estatais. É aí que na definição de dicionário se fala de crime organizado. Quando o crime organizado compra juízes, quando o crime organizado compra funcionários públicos, quando o crime organizado compra policiais, quando o crime organizado elege políticos nos vários níveis, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, o que vocês quiserem. O crime organizado se chama crime organizado quando ele infiltrou as instituições. É fato no Brasil que isso já aconteceu e não é de agora. Então, a ideia do Moro de uma força-tarefa contra o crime organizado aos moldes da força-tarefa Lava Jato significa um ataque articulado e de lado e frontal a alguns aspectos